Olá, tudo bem? Eu sou Alander Figueiredo e estou aqui mais uma vez apresentando para vocês o Esquadrão, que é um programa que veio com a característica de trazer sempre alguma coisa que agregue de informação num contexto que você vive, né? Para essa audiência que está nos escutando, é trazer alguma coisa como qualidade de vida na educação, saúde, infraestrutura, agregar com pessoas que pensam, contribuem, já fizeram projetos, já desenvolveram alguma coisa e que estão fazendo também na vida das pessoas. Hoje, o Esquadrão de hoje, eu trago duas pessoas maravilhosas, dois arquitetos, a Brenda e o Vinícius, que estão aqui conosco hoje, e eles é quem vão fazer hoje comigo o Esquadrão Mudando a Rota. Vamos lá. Brenda, me diga um pouquinho aí de você, conta um pouco de você, se apresenta pra gente, o que é que você tem feito, o que você tem feito. Eu sei que você está em Belém, que você está em Macapá, né, para lá e para cá, então conta um pouquinho de você, depois o Vinícius bate um papo com a gente também, fala dele aqui um pouquinho. Vamos lá. Eu sou arquiteta, tem uns 4, 5 anos que eu sou formada em arquitetura. E como o Alander falou, eu fico ponte aérea, Belém e Macapá, sempre. Então, na maior parte do tempo eu estou tentando me multiplicar, um pouquinho aqui, um pouquinho lá. E eu conto com pessoas muito especiais que fazem parte do nosso time, tanto aqui em Macapá quanto lá em Belém. E o nosso propósito sempre é fazer uma arquitetura bem pensada para as pessoas. Então, a gente sempre procura pensar muito nas pessoas que vão utilizar esse espaço para que a gente consiga fazer isso. Então, a gente não simplesmente transforma espaços, a gente transforma espaços para pessoas. Então, basicamente, o nosso propósito de vida, tanto aqui quanto lá, é realmente pensar nos espaços para as pessoas. E aí a gente vai nessa vida, um pouquinho para lá, um pouquinho para cá sempre, porque a gente encontrou uma forma, tendo pessoas muito importantes ao nosso lado, a gente encontrou uma forma que a gente consegue multiplicar isso tanto para cá quanto para lá. E eu sou daqui de Macapá, né? Então a ideia é sempre voltar para cá, né? Com novidades, com coisas que a gente consegue para trazer coisas boas para o nosso estado cada vez mais, né? Então a gente segue assim, um pouco lá, um pouco aqui, mas sempre por aqui. Legal, legal. Vinícius, conta aí um pouquinho de você pra gente. Bom, minha formação, minha base, ela é design, né? Eu formei design, depois eu formei arquitetura, muito por intuito de formar a Luca hoje, né? Que já tem aí seus 9 anos de existência. E aí a semente ali, a representatividade da empresa é a criatividade, né? É difundir de fato a criatividade. Eu acho que a criatividade de todo um processo, desde design à arquitetura, ela consegue desmistificar isso. E o que a Brenda falou é muito, muito verdade, assim. A gente não só faz um espaço, né? A gente transforma para a pessoa, né? É uma frase clichê de falar que é sonho, né? Mas é muito real isso, né? Porque a gente de fato entra na vida da pessoa. Já tem aí uns 4, 5 anos que eu venho me especializando somente em projetos comerciais, que eu amo fazer projeto comercial, porque tem aquele feeling rápido, né? Geralmente tem uma temática, então... Pautado em alguma coisa. Pautado em alguma coisa, é tecnologia, é uma farmácia, é industrial, né? Então, e recentemente a gente inclusive está com um projeto excelente assim no escritório, e a gente entra de cabeça assim, né, no processo para entender de fato a essência do cliente, para justamente transformar aquilo ali, né? Então, não estou nessa ponte aérea, mas a gente já também tem projetos espalhados aí no Brasil, internacionalmente também, temos legal. Alguns assim, e enfim, estamos nessa lida aí. Bacana, porque a gente tem essa facilidade, né, que a gente consegue atender online. Nossa profissão é versátil, né? Muito, então assim, a gente vai conversar um pouquinho, mas com a mudança a gente consegue atender completamente no online, né? Então a gente tá aí no mundo. Para quem não percebeu ainda, nós estamos aqui no Amazon Cowork, que é um espaço de trabalho que agrega muito, tem uma temática muito legal. Quem não conhece, venha conhecer. Tem um DNA muito tucuju, com uma temática muito voltada para a nossa terra. E é bem legal porque o que nós estamos falando aqui hoje, os meninos estão falando, vocês viram aqui, fala de pessoas, fala de transformar espaço e tal, mas é sempre para pessoas. E o tema de hoje é arquitetura e qualidade de vida. E Brenda falou, Vinícius também,
E transformar espaço, transformar só o espaço, alguém vai habitar aquele espaço. Então, na verdade, você está lidando primeiro com a pessoa e vai transformar aquele espaço para que ela habite ou para que ela trabalhe. Né? E eu acho que essa é a principal conotação do trabalho dos senhores, né? que vem com essa pegada. Assim, é bem legal. Você não está na ponte aérea ainda, né? Ainda. O que eu tô vendo assim, ainda, né? Ainda. Geralmente estou em ponte aérea, mas geralmente para participar de feira, né? Participar de algum curso e tudo mais, porque como a nossa profissão é muito versátil, né? Então, o que a gente entende hoje, amanhã já tem uma nova tecnologia, tem um novo pensamento, então tipo assim, sempre rápido, se atualizando. É muito rápido, é verdade. Mas vamos lá. Para a gente nivelar conhecimento, queria que vocês dois dissessem aqui para mim, vou começar pela Brenda. Geralmente, né, e a gente escuta muito isso, não sei se é assim ainda, quero até ouvi-los, mas que a profissão é muito estilizada, muito elitista, que só alto padrão que contrata o arquiteto, que contrata o design para pensar, para transformar, para ele. É assim ainda? Isso está muito ainda em voga? Como é que vocês analisam isso? Assim, de um tempo para cá isso mudou bastante, né? Porque as pessoas, logo após a pandemia, elas começaram a entender que elas precisavam pensar naquele espaço que elas iam habitar, né? A gente ficou preso ali. Então, eu tenho um quadrado aqui, como eu vou melhorar isso aqui? Passamos quase 2 anos presos. Quase 2 anos. Então, como eu vou melhorar isso aqui? O que eu vou fazer? Eu preciso fazer tudo aqui dentro, eu preciso trabalhar, eu preciso me exercitar. Então, assim, já quebrou um pouco isso, mas as pessoas começaram a perceber que, vamos supor, se a gente tem algum problema, eu preciso ir no médico. Sim. É para todos. Sim. Né? Então, a gente tem profissionais para todas as necessidades. A gente tem profissionais, inclusive, especializados em cada como é que eu posso falar? Cada área, para né? cada área setor, que a gente precisar, né? Para cada problema que a gente precisa solucionar. Então, assim, isso já mudou bastante porque as pessoas começaram também a perceber que é muito difícil pegar algo que a gente está vendo, tipo, eu achei essa sala linda, olhei aqui na internet e achei linda, vou reproduzir. Aí a pessoa tenta reproduzir sozinha, e o que acontece? Não está adequado para o estilo de vida dela. E é por isso que a gente bate muito nas pessoas. A gente precisa falar sobre as pessoas, entender o estilo de vida dela, entender a rotina dela, para a gente adequar aquele espaço. Então, muitas das vezes, um espaço que a gente vê na internet, a gente não vai funcionar na nossa casa. Simplesmente replicar talvez não seja a melhor solução. Né? Não vai funcionar. Dentro de um projeto, dentro de um ambiente, a gente tem muitos porquês. Sim. A gente tem, assim, absurdos porquês. Então, às vezes, eu posso colocar um sofá aqui, a altura do sofá está ideal para o tipo de pessoa que vai usar. Pode ser que seja um idoso, então preciso adaptar um pouquinho aqui. Então, tudo isso vai nortear, assim, são pormenores que tu não consegue... Dia a dia tu não perceber. E é a famosa visão do arquiteto, né? Às vezes uma tomada, um posicionamento 10 centímetros para cá vai resolver uma vida de uma família, né? Isso é muito real, assim, né? E às vezes isso não é perceptível, né, Vinícius? Não. Às vezes a pessoa que está do outro lado acha que é muito simples para resolver isso. Não, eu consigo fazer sozinho. Eu brinco com o meu cliente e falo o seguinte, quando geralmente, às vezes acontece, né? Poxa, eu tentei fazer, deu errado e tal, e eu tô tipo, eu sempre brinco, graças a Deus que deu errado. Que é aí que você vai ver. Deu errado. Tu viu? Daí tu entende a nossa profissão, né? É porque justamente a gente vai, não é o projeto em si, preciso de fazer um escritório, preciso de uma mesa e cadeira, preciso de um cafezinho, preciso de um tapete, e brincadeira de montar, né? Sim. E não, na verdade, o posicionamento dela, estudo de fluxo, estudo de iluminação, textura, cor. A gente vai falar um pouco sobre neuroarquitetura, então a questão de definir a cor, o momento, iluminação, baixa, quente, fria, enfim, tudo isso é pormenores que a gente consegue, né, definir. Aproveitando que você está falando aí, esses negócios de definição, vou pedir para ele definir aqui o negócio, mas assim, esses negócios de defina isso, defina aquilo, mas fica bem à vontade. Sim. Mas o que eu vou te pedir é que, assim, definir o design de interior, para você, na sua lógica, na sua ótica, o que seria o design de interior? Tá. Eu acho que é o seguinte, primeiro que tanto design de interior quanto arquitetura, eu acho um barato pela flexibilidade e essa adaptação da nossa profissão para atender diversos tipos de públicos e perfis, né? Eu acho que design de interiores, diferente do arquiteto, mas o design de interiores ele possibilita essa transformação, né? E aí,
por muito tempo se confundiu com decoração. Sim, Né? com ambientação, Com né? ambientação, Vamos ambientar, decoração, vamos colocar um vaso ali, pronto, tô fazendo design sofá desse interiores. lado. É muito longe disso, né? Eu costumo dizer que é o seguinte, que a decoração é um elemento dentro do interiores, que precisa, né? Então, eu acho que design de interiores é legal porque ele entra no íntimo das pessoas, né? Às vezes quando a gente escolhe, vamos fazer o que aconteceu muito, a Brenda levantou essa temática. Na pandemia, os home office, né? Então as pessoas se viram ali frente a frente com um problema, né? E foi igual para todo mundo ali, né? Eu recordo não escolheu ninguém, né? Eu literalmente peguei o meu escritório e coloquei dentro de uma sala 3x3 por 2 anos. Né? Então, essa adaptação, ela permite a gente, design interiores, saber que a importância daquele ambiente bem planejado, milimetricamente calculado, a textura correta, né? A iluminação correta, as cores, né? E isso vai trazer sensações. Acho que também pensar nos móveis todos, né? Tudo, lógico que nem sempre dá para fazer tudo isso. Sim. O interiores, eu costumo dizer o seguinte, a arquitetura é o esqueleto, né? E o interiores é o recheio. Né? Então, tudo que está dentro desse espaço, seja interno, externo, enfim, é possível ter interiores, né? Então, é pensar pormenores mesmo, detalhe, tudo pensado, né? Desde o forro ao piso, tudo dentro da identidade do cliente, né? Da persona ali. Bacana, bacana. O Vinícius já deu uma puxada aqui, Brenda, na neuroarquitetura. Sim. Fala um pouquinho aí do que seria isso. Às vezes esse palavrão, que nem é palavrão, é feio, mas uma palavra grande. É feio, mas é bonito. É muito importante, né? Muito então, mesmo. Porque hoje está muito em voga, não só na arquitetura, no marketing, com neuromarketing, né? Então tem... E mais uma vez, falando de neuroarquitetura, a gente vai voltar nas pessoas. Por quê? A neuroarquitetura, ela é a neurociência baseada, aplicada à arquitetura. Né? Então, mais uma vez, a gente volta nas pessoas, por quê? Na neuroarquitetura, a gente vai estudar as percepções que o nosso cérebro tem de um espaço. Então, todas as informações que eu estou aqui recebendo. Então, aqui é um espaço super confortável, né? Eu estou sentada numa poltrona confortável, vocês também. A gente tem um verde em volta, então, assim... O nosso cérebro está percebendo tudo isso. Talvez por isso a gente esteja tão à vontade aqui. Sim. Diferente de, se a gente pensar num ambiente hospitalar, por exemplo, um ambiente todo branco, então muito frio, ele não acolhe a gente. Sim. Né? Então a neuroarquitetura, ela vem assim para pensar realmente nas pessoas, nas percepções, aí já traz a ciência, né? Então não é mais percepção individual, é ciência. Então a gente traz a ciência para comprovar o que os arquitetos sempre falaram. Sim. O que a gente sempre falou, vamos colocar uma plantinha aqui, vamos melhorar essa iluminação, vamos deixar mais confortável. Então, realmente, ela é uma ciência que veio para... Então, você está dizendo que precisou vir a ciência para dizer que o arquiteto já dizia lá atrás que isso tudo era preciso, e a ciência agora disse, não, precisa mesmo. Comprovou, né? De fato, né? Comprovou. E é importante, porque as pessoas começam a perceber a importância disso tudo. Então, e a gente volta lá para a primeira pergunta. As pessoas ainda acham que é algo de alto padrão e tudo. Sim. Então, as pessoas começaram a perceber que elas precisam também disso. Né? A gente está o tempo inteiro dentro de espaços, o tempo todo. Então, se eu estou no meu trabalho, se eu estou na minha casa, eu estou dentro de um espaço. Tem uma frase que é bem legal, que a gente usa, pelo menos lá na empresa a gente usa muito, que é o melhor lugar do mundo. Vocês sabem que a gente tem uma imobiliária, a gente lida no mercado imobiliário o tempo inteiro. Sim. O melhor lugar do mundo é o seu lar. Né? Você está em um ambiente de trabalho, mas você quer voltar para sua casa. Exatamente. E aí a gente passou 2 anos em casa e percebeu que é o nosso melhor lugar mesmo. E então essa transformação que vocês promovem, e eu acho que isso trouxe muito de vocês para o dia a dia das pessoas, né? A pandemia fez isso com várias coisas, com tecnologia, né? Com o home office, enfim, difundiu muito mais a tecnologia. Então, acho que trouxe vocês muito mais para perto das pessoas nesse contexto. Você não acha, Vinícius? Foi um aprendizado, né, para todo mundo, assim. Eu já atendia de forma remota, já tinha essa possibilidade, até porque a gente atendia pessoas de fora do estado, então a gente já fazia esse atendimento, assim. Uhum. Então, mas internamente para a gente foi até de uma forma tranquila, assim. Mas essa adaptação do externo, do público,
foi bem trabalhado, assim, sabe? A gente teve uma constância, assim, de explicar, entender, e aí é um novo produto, né? De uma certa forma, né? A Brenda estava falando da neuroarquitetura, na verdade está no mesmo assunto. É muito interessante como essa temática, ela acaba, além de firmar aquilo que a gente já conceituava, mas move todo um mercado, né? Então, por exemplo, se tu vê o mercado de iluminação, antigamente tinha umas iluminações, ou era luz branca, na verdade era só branca, depois começa a vir luz amarela, luz neutra, aí começa a vir tipos de luz. Por exemplo, hoje qual é a tendência? Perfil de LED, por exemplo, né? Todo mundo gosta, é lindo, perfil, mas tem uma lógica ali, né? Te dá uma leveza, uma suavidade, visualmente fica mais agradável, né? Então, isso tudo está em volta da neuroarquitetura, né? Dessa utilização, de controlar, de perceber, por exemplo, a iluminação que controla, eu quero uma luz verde, uma luz amarela, uma luz branca. Então, tu consegue controlar. Então, versatilidade é legal. Essa versatilidade também traz o cara para o momento dele, né? É isso. Às vezes o cara tá, quero relaxar um pouco. Então, baixa a luz, coloca uma luz mais azul e tal. Eu preciso de mais energia porque, enfim, eu preciso ficar ligado por um tempo maior. Coloca uma luz quente. Luz quente e tal. Então você vai... Coloca o som, liga a Alexa. A iluminação, assim, é a bandeira que eu levanto, porque eu sempre vou muito na dor, assim, das pessoas, sabe? Então as pessoas gostam muito da luz branca. É isso, Em todos os lugares. Eu falo, gente... É que, na verdade, é o costume, né? Gente, não existe... Ai, porque luz amarela não ilumina direito. Eu falo, não, é porque tá mal iluminado, não, tá mal calculado. Mas ilumina assim. E é muito mais bonito, é muito mais confortável, é um espaço muito mais agradável de estar, né? Sim. Eu, particularmente, penso luz branca, só penso no hospital. É isso. Eu só penso no ambiente hospital. E até no hospital, hoje, a gente tem aqui no hospital, no nosso hospital aqui, que a nova ala ela foi pensada totalmente com neuroarquitetura. Chega uma certa hora, sei lá, de noite a luz ele abaixa, já fica mais calmo. Já tem na maca, já tem uma iluminação mais penumbra e tal. Mais indireta, mais né? direta. Mais indireta, né? É verdade. Muito interessante. Indireta. Então, realmente, assim, a iluminação é algo que influencia diretamente, porque a gente tem algo que ali está como se fosse a luz do sol pra gente, né? Então, como a gente tem no nosso dia a variação na luz do sol, né? Então, a gente... Quando amanhece, tem aquela luzinha mais, né, mais tranquila, mais amarelada. No meio do dia, a gente tem uma luz um pouquinho mais forte. Né? E no final do dia, a gente tem uma luz também mais calma. Então, o nosso corpo, a nossa biologia, ela precisa dessa variação. Isso vai influenciar no nosso sono. Isso vai influenciar na qualidade do nosso dia, do nosso trabalho, no nosso rendimento. Então, influencia em absolutamente tudo. Então, as pessoas já começaram a perceber isso. E eu estou feliz da vida. Maravilhoso, né? Bacana. Agora há pouco a gente estava falando sobre, enfim, que hoje tudo é comportamental, né? Que neuromarketing, neuroarquitetura, o design pensa no cara que vai habitar aquele lugar. E aí isso hoje permeia em tudo. Então, acho que se a gente não entender do outro, se a gente não entender... e nós todos somos profissionais aqui, nós três somos profissionais, tá? Cada um nas suas áreas e tal. Mas toda vez que alguém senta ali na nossa frente, não é sobre mim. Nem é sobre o ambiente dele, ou não é sobre o que ele veio comprar. É ele primeiro. Sim. Não é? E aí eu queria entender um pouquinho de vocês, e queria até que vocês aprofundassem um pouco sobre isso, porque na minha concepção, e hoje a gente vem estudando muito isso na empresa, é o comportamento do outro. Eu preciso entender aquele cara, eu preciso entender exatamente o que faz diferença para ele lá. Se é a sala, ou se é o número de filhos que ele tem, ou se esse camarada tem pet, ou se para ele o esporte é interessante ou não. Então é entender da pessoa que vai usar aquele espaço, seja apartamento, seja casa, seja o escritório, que vai fazer a diferença no nosso mundo hoje. E eu queria ouvir vocês dois sobre isso, sobre esse aspecto, se vocês concordam, se não, e se não, o que discorda, onde é que está o ponto. Eu concordo super. Inclusive, a gente traz tanto isso, né, das pessoas e da gente falar das pessoas e do comportamento, que inclusive quando a gente vai fazer no escritório
O briefing é aquela primeira reunião que a gente tem ali para Sim. entender as necessidades do cliente. Tem uns tudo. nomes bonitos, né? Kickoff, briefing. Tem vários nomes assim, bonitos. Então a gente já usa a psicologia Sim. no briefing. Por Sim. quê? Porque a gente vai entender os porquês da pessoa, né? Porque às vezes simplesmente é tipo, eu não gosto disso aqui. Aí a gente vai entender, tá, mas por que não gosta? Então, às vezes a pessoa tem algum trauma Ou relacionado mesmo eu a gosto. isso. E por que eu gosto? E por que eu gosto, Né? entendeu? Porque, Então, porque às vezes o porquê do que gosta também faz muita diferença do porquê eu não gosto. exatamente. É um monte de... Na verdade, assim, eu falo no escritório assim, que o cliente ele chega com um monte de confusão. Sim. E a gente vem... Tá meio embaralhado, né? E a gente vem organizar A gente isso. vai alinhando. Né? Uhum. Aí, olha, vou trazer um exemplo aqui, por exemplo. Uma vez, uma cliente, e a Brenda há de concordar comigo, a gente é muito sincero com o cliente, assim, né? A gente lá no escritório a gente é muito verdadeiro, assim. Às vezes chegou uma cliente, um casal, e aí eles dois chegaram com um programa de necessidade super extenso, né? E casa de 2 pavimentos, um furor, e não sei o que, pá. Era uma casa maravilhosa, né? Sonho e consumo de todo mundo, assim, né? Só que cabe a gente organizar. Entender. Beleza, vamos entender. Vamos Vamos entender. organizando. Na nossa análise final, não cabia no perfil do cliente, né? Então a gente precisou, vamos fazer a adequação, vamos manter o programa de necessidade, vamos enxugar ele, vamos manter os mesmos ambientes, mas cabendo no perfil do cliente. Sim. Aí volta naquela primeira pergunta que você fez para a Brenda, questão de valor, né? Então, uma casa de 2 pavimentos, aí a gente explicou isso para ela e tudo mais, para eles e tudo mais, acabou ficando uma casa de 1 pavimento, adequou o financeiro deles, atendeu o programa de necessidade. Não cortou o programa de necessidade. Não cortei o sono deles, Uhum. né? Não cortei o sono deles. Na verdade, eles queriam aquilo, mas aí que entra o profissional, né? A gente orientando eles certinho. Não, olha, dá para fazer o programa de necessidade? Dá. Mas vamos fazer assim, isso. tá? Pronto, E aí, atendemos, fechamos o cliente, ficou feliz, emocionado. Entendeu, né? De novo, vai lá, entendeu o cara, entendeu o casal, no caso, né? Esse exemplo. Entendeu o casal, traga pra cá, vamos ver o que é isso aqui. Mas eu acho que é exatamente isso. Né? Muito tempo atrás, talvez o profissional, bem muito tempo atrás, ia falar assim, não dá, não pode. Sim. Não dá. É. Não, hoje não. Ou então Hoje talvez fosse, então vamos tirar isso. Então vamos tirar tipo aquilo. assim, tem 10 ambientes. Não, só dá 5 ambientes. Corta no meio. O quarto não dá pra banheiro. Isso não dá, né? Não, e a gente vai se adaptando, né? A nossa profissão, acredito que a maioria das profissões, mas a nossa profissão, a gente tem que exercitar muito a empatia. É muito, absurdamente. A gente tem que até quando a gente vai pensar num espaço, a gente precisa se colocar no lugar dessa pessoa. Peraí, deixa eu imaginar aqui, como é que eu vou fazer isso? Deixa eu ver o que dá pra eu guardar aqui. Se eu fosse guardar isso, deixa eu ver como que eu vou guardar. Vai dar pra guardar direitinho? Então, tudo a gente imagina. Deixa eu abrir essa porta aqui, isso vai ser tranquilo? Então, a gente se coloca no lugar das pessoas sempre. Sempre pra gente poder projetar um espaço para ela, né? Então a gente vai ali, a gente entende, a gente capta o maior número de informações possíveis da pessoa. Para vocês terem noção, a gente pergunta, me fala assim, a gente não fica falando especificamente de espaço, mas a gente fala, me fala uma viagem que vocês gostaram de fazer. Foi? O que vocês gostaram nessa viagem? Eu gostei do quarto porque o quarto a gente não está nem falando do ambiente em si que ele está querendo desenvolver, mas tá só né? coletando informações. Mas estamos falando deles. Acaba que a gente está falando deles, né? Para entender o que eles gostam, como foi que foi legal lá nessa viagem, para eu trazer para cá. Eu tô com uma proposta no escritório, e aí a cliente é ambiente comercial. Aí eu falei assim, me explica o que é a empresa. Na fala, eu senti que nem ela entendia de fato, né? Eu vendo isso, eu vendo aquilo, eu vendo aquilo. Eu falei assim, vamos fazer o seguinte, vamos marcar uma reunião lá na tua empresa, né? É uma cafeteria. Na tua cafeteria, bora. Aí eu falei assim, qual é o horário melhor? Eu falei assim, o horário mais calmo? Eu falei, não, o horário mais caos. Eu quero ver a galera pedindo, comprando e vendo como é que usa o teu produto. Eu falei, tal hora tá marcado, né? Outra experiência muito interessante que a gente traz lá, e a gente usa também muito essa questão da psicologia, né? É colocar o cliente dentro do projeto antes de estar executado. A gente usa a realidade virtual. Legal, lá, bacana. Né? Então, de fato, a gente faz uma imersão. Sim. E para cliente é maravilhoso. Claro. A gente é perfeito porque a gente elimina muitos problemas. Sim.
né? Já que consegue antecipar, né? muito, Os problemas muito, porque daqui. que são pormenores que às vezes na planta o cliente passa despercebido O numa cliente imagem. não entende planta na E, maioria das e, vezes. exatamente, Quer nem ver isso. planta. Além de também não ter um pouco de discernimento de espaço, né? Sim. A gente tem porque vive o tempo inteiro nisso, então 2 metros, 3 metros, 3 por 3, 4 por 5, a gente sabe mais ou menos o que cabe, mas nem sempre o que está do outro lado Olha, sabe. eu coloquei Eu uma acho que vez, isso ajuda muito, eu né? coloquei uma vez, a gente estava fazendo um supermercado. Eu coloquei o cliente na porta do supermercado. Ele entrou, passeou pelas gôndolas, foi lá na fruta, no açougue, voltou nas gôndolas e tal. Chegou no caixa, ele passou, ele falou assim, Vinícius, acho que aqui não passa o carrinho. Beleza, peraí. Agora sim, pronto. 5 segundos resolvido. Sim. Já Sim. pensou se eu fecho o projeto, entrego Daquele pra ele, jeito. vai executar, fura os caixas, não Instala, passa, Não instala, passa o carro. Aí não o carrinho passa. não passa. Já pensou? Olha o Então, tipo transtorno. assim, olha a vantagem, o uso da tecnologia a nosso favor, né? Mas a vantagem de utilizar essa percepção neuroarquitetura dentro do processo. No né? comercial, então, assim, muito mais, porque a gente já não pensa não no cliente. Eu tô pensando no meu cliente, não, eu tô pensando no negócio do meu É no cliente, público. nos clientes dos meus clientes. É a persona que ele vende, né? Então já vai. Me traz um pouquinho, vocês, né, Brenda, começa contigo. Me traz um pouquinho, assim, agora há pouco a gente estava falando, o Vinícius trouxe aqui iluminação. Tá. Que hoje, antes era uma iluminação do tipo X, e agora já tem assim, já tem assado e tal. Quais os materiais hoje? Tendências e tal? O que é muito usado? E aí, contextualiza um pouquinho o que pode perpassar tanto naquele que tem um poder aquisitivo maior, aquele cara que nem tem esse poder aquisitivo todo, mas também que pode usar. Sim. Como é que dá um pouquinho aí do teu porque, olhar assim, para isso? Meu olhar, né? A gente, com o passar do tempo, a gente foi começando a querer voltar um pouco para o que a gente era lá atrás. A gente era da natureza, Sim. né? Ali na natureza. Então, a natureza, ela guiava a nossa vida de uma forma que não guia mais hoje. Tudo bem, avançou, a gente precisa das tecnologias, eu preciso de uma iluminação artificial dentro do meu espaço, eu não tenho como sobreviver só da iluminação do sol. Sim. Né? Então, a gente passou a ir um pouco distante da natureza. Então, o que está acontecendo hoje em dia? As pessoas estão falando, opa, isso aqui não deu muito certo. Comecei a ter uns transtornos aqui, um estresse aqui, então, isso aqui não estava dando muito certo. E as pessoas começaram a voltar um pouco mais para a natureza. Né? Então, o que a gente traz de natureza em um espaço interno, além de simplesmente plantas? A gente traz as texturas de madeira, né? Então, eu posso usar para um cliente que tem um pouquinho mais alto padrão, eu posso usar madeira de verdade. Mas para um que não, eu posso usar um MDF que ele vai fazer o papel ali, entendeu? Então, a gente traz os materiais naturais, né? Então, a gente pode pensar na madeira, a gente pode pensar nas cores da natureza também, são maravilhosas. A gente tem aqui, nosso cenário está lindo. Claro. Então, a gente tem as cores também da natureza. A gente tem... essa realmente virou uma tendência e a gente entra em outro ponto da neuroarquitetura, que é a biofilia, que é a gente mais próximo da natureza. Então, a gente tem muito isso, né, de trazer. Então, os formatos, eles estão mais curvos, a mesa ela já não é mais quadrada, ela já não é mais só retangular ou redonda, não. Ela tem umas curvas diferentes. Os móveis, eles estão diferentes. Ela já tem um pouco mais celular, não é? Com aqueles contornos, aquelas... Isso, e por quê? Porque para a percepção do nosso cérebro, isso é muito mais confortável do que um formato quadrado. Também é muito usual, não tem problema nenhum. Mas para a gente, para a mensagem que a gente está recebendo, a gente está entendendo, opa, isso daqui é mais perto do meu habitat natural. Eu penso e entendo também que você está trazendo, não tem certo e errado exatamente, né? Não tem. Trabalha com o que é hoje, mas volta um pouquinho ali também para a nossa essência, né? Pra nossa essência. Lá para E a gente vê até o próprio mercado também dos acabamentos, né, Brenda? Tipo assim, eu percebo muito em feiras, quando eu vou, que os próprios acabamentos, né? Ah, o que era revestimento, que era só no piso, hoje tu vai no revestimento do piso, parede, móvel, forro. banco. Sim, forro, vai, entendi. Sabe? Entendi. Ah, o piso vinílico que é para piso, coloca no forro, coloca a parede, faz móvel. Então, tipo assim, não existe um certo e errado. Não tem mais limitador, não é? Aí volta mais aquela nossa questão de início, que é entender de fato o que o cliente precisa. Sim. E aí essa versatilidade que está nos produtos é cada vez mais personalizado para ele. Né? Então, de novo você volta para o indivíduo, volta né? Volta para o indivíduo. E aí a gente tem a iluminação também que a gente pode pensar.
Eu sou da bandeira que a iluminação branca ela tem que ficar longe da casa, longe da residência. Engraçado, Assim. eu adoro a iluminação branca. Ai, meu Deus. Não faça isso. Não faça isso. Terminando aqui, a gente vai conversar. Mas a gente tem a não tão branca, a gente tem a neutra. A neutra. Que ela passa. A neutra é boa também. isso. A neutra boa também. é a Eu nova gosto. iluminação branca. Para quem gosta de iluminação branca mesmo, a neutra ela faz o papel. Eu faço essa transição para meus clientes assim. Vamos colocar uma neutra. Aí vai, eu vou colocar uma amarela. Assim, o amarelo pra mim é escuro. Falta de iluminação correta. Pode Não ser. é escuro. Tem poucos pontos de luz no amarelo. Né? Mas a iluminação amarela ela não é escura. Como as Ela é pessoas mais geralmente confortável, para mim ela é mais Ela é confortável, como muito você mais falou confortável. lá, mas eu acaba que, talvez seja isso, talvez escuridão. Tem que preparar meu ambiente melhor, Vinícius. É. Depois a gente conversa, né? É isso, claro. Tem que organizar Tem que ali, dar uma né? organizada. Legal. Exatamente. Então aí, só finalizando, né, a gente tem a iluminação, que a gente pode adaptar para qualquer tipo de público, tem a iluminação. Qualquer tipo de público pode colocar uma planta em casa, porque assim, a planta, a gente tem as plantas artificiais, mas a planta natural é outra energia para o espaço. É Sem outra dúvida, sem energia, o dúvida. espaço fica muito melhor, a gente tem vida ali dentro. Não, mas já ia falar, mas aí é energia mesmo. Porque o Energia artificial mesmo. não tem energia nenhuma, né? Mas quando você colocou a planta, você colocou a vida. É. Você trouxe a vida lá pra dentro. E você trouxe energia. É diferente. Exatamente. Então Muito aí a diferente. gente tem as cores também que a gente pode trazer nos espaços, né? Então tudo isso consegue adaptar. A gente tem cores que, quando a gente vai pensar, então a gente trazendo mais pro real, assim, a gente vai pensar numa praça de alimentação. A praça de alimentação a gente tem cores assim, gritantes, brancona, é porque é rápido, é fast food, a gente precisa comer e ir embora. Então come e vai Ou é embora. o brancão, ou é o vermelho. Ou o vermelho, ou é o amarelo. Na nossa casa não, a gente quer um Sim. espaço confortável. Por mais que a gente vá trabalhar em casa, o que eu gosto muito de fazer é colocar ali perto do home office, a gente coloca uma luminária de mesa. Eu não preciso ligar Sim, todas tudo, as... né? Eu deixo a iluminação confortável aqui, se for no quarto, por exemplo. Deixo a iluminação confortável no meu quarto e em uma bancada eu coloco uma luminária de mesa que ela tem a luz branca. Pode ser, Sim. entendeu? Então ela não vai interferir tanto assim, Sim, como ó, se o for branco, a tá vendo? iluminação. É mais pro serviço, mais naquele ponto, mais É pontual. pontual. Vinícius, funcionalidade e estética. Perfeito. Estética e o funcional. Como é que a gente vê o bonito, o estético e o funcional? Como é que esses dois camaradas caminham Interessante. juntos? Eu acho que o primordial de todo projeto, e é o que eu defendo muito assim nos meus projetos, é que, em ordem, primeiro funcionalidade. Eu começo qualquer tipo de projeto, seja residencial, seja comercial, pego o programa de necessidade do cliente, eu penso na funcionalidade. Estética, eu coloco até como consequência. Por quê? É claro que a gente vai harmonizar tecnicamente, como arquiteto, como design, né? Em equipe ali, a gente vai harmonizar o piso com os móveis, a cor da parede, com o forro, com a iluminação e tudo mais. Mas a estética, ela é um resultado, né? Mas todo o projeto ele precisa iniciar, de fato, pela funcionalidade. Porque um ambiente bonito é maravilhoso, né? Mas sem funcionalidade, deixa de ser bonito. Então ele perde a beleza, né? Ele perde a beleza. Perde Então, a tipo beleza. assim, eu tenho, nossa, que cadeira bonita, mas eu não posso sentar porque dói minha costa, eu fico desconfortável. Então, perde a beleza, né? Sim. Então, o projeto ele precisa ser funcional. Iniciar na funcionalidade. E a gente tem bom gosto, né? Geralmente o arquiteto tem um bom De uma gosto. maneira De geral, uma maneira geral. Mas que é um ponto de interrogação assim, né? Tem profissionais e profissionais. Mas quando quando a gente desenvolve um processo que entende o cliente, entende a necessidade dele, de fato, o que ele precisa, a gente vai fazer aquele projeto funcional. E automaticamente a estética ele vem acompanhando isso e torna isso como resultado. Então, no final, ele vai ficar alinhado à estética e à funcionalidade. Verdade. como é que você pensa sobre isso aqui? Vai na mesma linha dele? Na mesma linha, mas eu já penso um pouco diferente quando a gente vai para a parte estética. A gente chegou num ponto que, até na moda, digamos assim, porque quando a gente pensa em arquitetura, como são coisas visuais, a gente traz um pouco também, né? Então, aí começaram a cultivar um pouco as coisas mais que não são agradáveis aos olhos. Isso. Então a gente traz coisas É o que muito choque. robustas. É o que choca, né? É o choque. Não é bonito. Sim. É uma outra coisa. É uma outra denominação, mas não é bonito. Então, assim, a estética, o que vem nela? É o equilíbrio.
É o equilíbrio. Eu tenho o equilíbrio de texturas, eu tenho o equilíbrio de acabamentos. Se eu colocar aqui, no espaço que a gente está, um sofá, por exemplo, de couro, e aqui de couro também, com todo o mesmo acabamento, não vai ficar bacana assim, não vai ficar agradável ao olhar. Então a gente tem que bater muito no ponto do equilíbrio. A gente precisa de um equilíbrio, a gente não precisa ter tudo dentro de um espaço. Mas a gente precisa daquele equilíbrio harmônico, precisa estar harmônico aos olhos. E é assim que a gente vai se sentir bem dentro de um espaço. Mas a funcionalidade é o ponto-chave do projeto, como ele falou. A gente começa pela funcionalidade. Tanto que a gente começa entendendo, tá, o que eu preciso nesse espaço aqui? Tá, eu vou dormir nesse espaço, eu vou trabalhar aqui pela função. Então eu vou entender a função. Ah, eu preciso colocar um computador para carregar. Vou colocar uma tomada ali. Mas como é que vai ser a mesa? Aí a gente já vai para a estética. Né? Então, realmente, elas caminham de mãos dadas. Não tem como. Não se separam, né? Jamais. Mas assim, eu penso... acho que você também. Diverge um pouquinho, mas, na verdade, o ponto inicial e o central é eu trazer pela funcionalidade e aí eu vou burilando ali a coisa para que ela fique bonita e fique agradável. Não é? E eu acho assim, nos últimos dias tiveram alguns lançamentos em Macapá e houve um prédio recente que está trazendo um conceito que aqui não tem e já é nas grandes cidades muito difundido. Inclusive, São Paulo hoje, de 10 apartamentos, 6 são vendidos com esse conceito, que é o conceito do estúdio. Não é? Que é muito funcional, não é? Que agrega ali, que traz um conceito de um espaço relativamente pequeno, mas que tem tudo que você precisa. Porque às vezes a gente tem casas grandes que tem ambiente que você nem vai lá, nem usa, não é? Então, não é funcional. Não é funcional. Exato, você não usa. Então, e aí vem com essa pegada também da estética, de um projeto um pouco mais arrojado para a nossa cidade. E aí eu queria ouvir vocês também sobre isso e me dar um olhar de vocês também sobre essa parte vertical, essa verticalização que Macapá está sofrendo, que a gente sabe que nós ainda somos uma cidade muito horizontal, né? E culturalmente somos ainda muito tendenciosos à casa, a condomínios e tal, mas que a verticalização é fato, está aqui, não volta, na minha concepção, e ao contrário, ele só vai crescer. É o caminho que toda cidade tende a levar. Tende a levar. Como é que vocês analisam isso daí? Me dá um olhar disso. Muito, a gente sente bastante isso, como eu falei, a gente atua Belém e Macapá, né? O escritório tem atuação em Belém e em Macapá. E a diferença desses públicos é justamente essa. Porque lá a gente já tem uma verticalização maior, a gente já tem as pessoas... que é um mercado muito mais consolidado do vertical lá, né? E aí aqui a gente vem para uma transição. Sim. E por que os apartamentos e estúdios eles se adaptam tanto à nossa vida? Não é que a gente olha, por exemplo, em São Paulo, como você falou ainda agora, em São Paulo tem muito. Sim. Muito, é o que a gente tem. Porque a nossa vida, ela precisa ser adaptada ao nosso lar. Então, eu preciso de um lugar que eu moro e que seja prático, que eu vou conseguir ali limpar, organizar, vai ficar organizado e eu vou sair para trabalhar, porque a gente não tem tempo para ficar. E quando eu chego, tá organizado. E aí é o momento que eu quero estar ali num lugar legal. Exatamente. E tem mais, os verticais, a gente tem uma junção de serviços. Às vezes, os apartamentos verticais, a gente tem uma academia ali embaixo. Sim. Então, eu já não preciso me deslocar e voltar, e tomar banho, arrumar e sair. Né? Então, eu tenho ali uma academia. Eu tenho uma área de lazer, uma piscina. Sim. Tudo bem, posso ter nos horizontais, mas nos verticais está tudo junto ali, prático pra gente, entendeu? Então, essa facilidade dos verticais, eu sou apaixonada, eu adoro. Eu sinceramente adoro, eu acho muito prático, acho muito seguro, né? Então é um espaço, assim, realmente versátil também para nossa vida. Claro. Eu acho que é interessante, essa pegada de estúdio, e ela como você falou, em São Paulo, ela praticamente já nem se vende mais apartamentos grandes, né? Eu estava conversando com um amigo meu próximo e ele estava mostrando, né? São apartamentos que eu acho que do tamanho dessa sala que a gente está aqui... com 25 metros. Muito pequeno, mas só que são tudo bem pensado. Aí entra o profissional, né? O arquiteto, o design, para estar pensando milimetricamente esse espaço, né? E aproveitando e entra num lado de projeto que são objetos acoplados, né? Que é uma cama que vira um armário, que vira uma mesa, que vira uma bancada de cozinha, né? Então, tipo assim, o mesmo produto, ele tem
mil e umas Ele é utilidades. versátil, né? Versátil. Né? E não necessariamente a gente precisa deixar de ter uma atividade dentro desses espaços menores. Então a gente viu isso muito, né? Em Belém eu vejo muito isso. A gente tinha apartamentos muito grandes, quartos muito grandes, tudo muito grande, e passou a não adequar mais ali na vida, no dia a dia das pessoas, né? Então, aí a gente veio para os apartamentos menores, que são mais práticos. A gente quer praticidade, porque virou a nossa vida agora, né? A gente quer tudo muito rápido, prático, nada que vá atrapalhar muito é confortável pra gente. Nada que demore muito, assim, é confortável pra gente. Então, realmente, os apartamentos estúdios, assim, eles são um retrato da nossa nova realidade, assim. É isso, essa rotina, essa retrato correria. da nossa rotina. Exatamente. É o nosso dia a dia. Precisa de algo prático, bonito, para receber os amigos no final de semana. E a gente aqui em Macapá já está começando, alguns evidentemente, mas já está começando a ter essa rotina um pouco mais agitada. Sim. Cidade crescendo, né? E a tendência é crescer cada vez mais rápido. Então, nos próximos anos, acredito que isso é uma rotina que... Com certeza. Eu acredito que, no meu pensamento, assim, eu acho que numa média de 3, 5 anos, eu acho que é só vertical. Porque iniciou, na verdade, o processo desse crescimento, assim, a verticalidade. Aí houve uma pausa quando veio os condomínios. Sim. Né? Então, a Zona Sul já está bem cheio já, agora aí foi a Zona Norte também. E aí a Zona Oeste agora e tal. Então, vai voltar, está voltando, na verdade, já voltou essa verticalização. Eu acho que é uma coisa antigamente que não para, até né? a gente praticamente não tinha trânsito aqui, porque é uma coisa que atrasa bastante a gente, né? Que está no nosso dia a dia. A gente quase não tinha essa mobilidade trânsito. A mobilidade. Então, basicamente a gente não tem como fugir. Sim. É ali, né? Então, eu gosto bastante, acho uma solução incrível, os estúdios assim. Facilita a nossa vida de já ter tudo no mesmo lugar. Às vezes eu tenho academia, eu tenho um salão de festas que eu posso fazer um aniversário ali, entendeu? Às vezes tem coworking dentro dos... Tem tudo ali. Tem tudo ali. Então, acaba sendo muito, muito funcional muito mesmo. É prático, né? É prático, exato. É um pouco prático, né? Rápido, não tem tempo pra eu não ficar... preciso me deslocar para ir para uma academia, me deslocar para ir para um aniversário, se eu for fazer, me deslocar para eu ir para algum lugar no final de semana. Já tenho ali. Então a gente tem tudo em um. Ô, Vinícius, me diz um pouquinho aí sobre a dificuldade. Como é que você enxerga a dificuldade do cara que está procurando o arquiteto pela primeira vez? O que é interessante a gente entender e melhorar um pouquinho a sua pergunta. Para quem vai procurar o arquiteto, né, entender que é o seguinte, a gente não é o dono da razão. Né? Isso serve tanto para a gente, profissionais, amigos nossos que estão nos vendo, escutando, quanto para o nosso cliente. Mas entender também aos clientes que eles precisam passar a necessidade, de fato, e deixar a gente fazer, a gente ser como um instrumento. A gente é um instrumento para entender ali a necessidade e transformar tecnicamente um ambiente, um espaço, enfim, seja comercial, residencial. Então, assim, dificuldade de achar um arquiteto, acredito que não existe uma dificuldade. Eu acho que de achar não, mas talvez às vezes de se identificar. Ou então, de procurar e ficar com aquele medo de que, cara, eu procuro mesmo ou não. Perfeito. Eu acho que é o seguinte, hoje, com as ferramentas, redes sociais, tecnologia, a gente está muito na rede social. Então, como a gente está falando de pessoa e o profissional precisa entender ali, eu acho que quem está procurando é legal fazer essa pesquisa no perfil, verificar os tipos de projeto que geralmente costuma fazer, né? Por exemplo, geralmente eu trabalho com projetos comerciais. Mas faço projeto social? Faço. Então tem lá, tem residência, tem, né, a Brenda ali, trabalha um perfil mais naturalista, trabalha mais com iluminação e tudo mais. Então, talvez isso que eu esteja procurando. Então, para o cliente, eu acho que essa pesquisa é válida para entender, porque a gente vai atrás, quando a gente é contratado, a gente identifica a personalidade e o perfil do cliente. Até para que também ele seja um pouquinho mais assertivo ali, né? É isso, né? No profissional que ele quer. Essa flexibilidade também na pesquisa, acho que é importante, né? É válido. Brenda, às vezes um cliente compra um imóvel, não tem nem ideia de como começar um projeto, não sabe nem para onde vai, né? Isso é muito comum. E eu que lido nisso no dia a dia, vendemos ali e tal, às vezes o camarada, às vezes ele diz assim, eu vou derrubar essa parede, vou fazer isso aqui, tá na cabeça dele ainda. E muitas vezes a gente orienta, procura antes um profissional, vai atrás, porque fazer da cabeça, na maioria das vezes, eu já vi umas aberrações que, né? Como é que você... E a gente já encontrou uma solução para esse processo. Por quê?
O nosso processo, ele acontece, tem um dos nossos processos, né, que ele acontece antes do cliente adquirir o imóvel. Por quê? A gente notou durante esse processo que o cliente, às vezes, ele encontrou o imóvel, ele comprou o imóvel, e aí muitas das vezes ele fala assim, Brenda, eu quero tirar essa parede, não sei o que, às vezes é um apartamento. Aí eu falo, nesse apartamento a gente não pode mexer em nenhuma parede. Aí ele fala, não acredito. Então, assim, a gente já encontrou essa solução, o que a gente faz agora? A gente acompanha o cliente antes dele comprar o imóvel dele. Vamos juntos, segura na mãozinha ali, Vamos juntos, a gente vai entender melhor sobre esse imóvel, vamos conversar um pouco sobre ele, a gente vai olhar as opções, né? Então, comprou o imóvel, ok, comprei meu imóvel, já consultei ali o meu arquiteto, né, o meu profissional, comprei o meu imóvel junto com o corretor, que eles são indispensáveis. Então, consultei ali, e aí o que eu vou fazer agora? Agora a gente vai entender mais a fundo as necessidades. E a gente vem para toda aquela conversa que a gente teve no início. A gente vai para o briefing, a gente vai... Mas de início é interessante segurar nas mãos dadas desde o início. Isso é bacana, porque... e aí a gente volta lá para o começo, né? Entender a necessidade dele, entender aquele indivíduo lá antes da aquisição do imóvel dele, para aí sim... esse aqui dá para a gente remover essa parede, talvez. Ou então, talvez não seja esse o imóvel, compra um, sei lá, na planta, ou então vamos projetar um do zero, compra o terreno e vai fazer. Ou então compra um apartamento na planta que tem essa flexibilidade de trocar a parede A, B e C. Então, acho que isso é bem legal mesmo. Assim, acaba, que é também uma vertente da nossa profissão, né? Acaba quebrando uma barreira, assim, né? Porque, eu vou contratar um arquiteto. Então, o arquiteto, projeto. E não, né? O arquiteto, ele transita desde da compra do terreno, como a Brenda exemplificou muito bem. Então, desde o início do terreno até, de fato, a entrega da chave ali. Então, essa vivência, para você também deve ser, para mim é muito assim, quanto mais contato, dia a dia com o cliente, a vivência dele, caramba, eu vou me aprofundando de fato ali, caramba, eu vou transformar aquele ambiente para aquela pessoa. Então, eu estou vendo ali como que ela usa, como que ela vem, como ela se veste, como é que a família usa ou a empresa trabalha. Bacana. E aí fica até fácil, né? A gente entende de fato as essências, assim, né? Então é muito legal. Como se fosse uma consulta, assim, sabe? Vai no médico, fala, médico, eu tenho isso, eu tenho aquilo, às vezes vai no médico geral, eu tenho isso, tenho aquilo. Ok, você precisa desse médico aqui. É basicamente isso que a gente faz, né? Como se fosse uma consulta. A gente vem e fala, eu tô pensando assim, assim, assim e tal. Aí a gente entra em contato com o corretor, meu cliente precisa disso. Aí a gente junta. Um pouco de psicólogo. A gente junta as coisas e aí a gente é mais assertivo para o cliente. Eu sou corretor também, é o inverso. Aí a gente é um pouquinho de arquiteto também. Tudo. Mistura. Mas tem que ser mesmo. Porque, de novo, volta para o indivíduo, você precisa entender o cara. Não tem jeito. Vai entendendo e depois você vai assim, não, agora olha só, não sou arquiteto não, tá? Então, vamos procurar ali o profissional para poder a gente pensar melhor. Entender a dinâmica, né? A gente eu capto informações para que eu possa passar para o corretor. Ele me passou essas informações aqui. Vamos ver o que a gente vai fazer aqui. A gente fez recente uma situação que a gente desenvolvendo um projeto, tudo mais, fluindo maravilhosamente, e estava travado o terreno. Assim, acontece muito. Não pode. Vamos lá, o que precisa? Ela me contou a história, que é de anos, tudo mais, 21 anos. Nossa. Não conseguia ter uma reunião para resolver. Desenrolar o nó. Eu falei assim, peraí, vamos lá, quem é? Fulano, pá. Fizer uma apresentação. Olha, tá aqui, eu tô contigo, segurei na mãozinha, vamos lá. Vou apresentar um projeto para ele. Apresentamos um projeto, ficamos lá, acho que uma reunião de 2, 3 horas, desatou o nó. Legal. Ela abraçou, muito obrigado. Fiz uma... Né? Tipo assim, parei o meu trabalho, mas que nem parei, na verdade, eu desatei para continuar o meu trabalho. Porque começa ali, né? Não tem jeito. Tem um negócio que não está aqui no escopo, que a gente estava conversando ali dentro, que eu queria só trazer para cá, que eu acho que é bem importante. A gente estava falando do amigo comum, sim, que chegou aos 45 do segundo tempo, e disse, pelo amor de Deus, eu preciso... faz pra mim, que eu tenho tanto dia, né? Você botando pra fora. Pelo amor de Deus, como é que faz? Como é que faz pra... Que às vezes, projeto, pensar, entender,
isso demanda um tempo. Sim. Então, o nessa profissional às hora- vezes fica espremido. Só eles compram um pacote de vela, vai na missa, 2 caixinhas de Red Bull. 2 caixinhas de Red Bull. Olha, a gente tem que estar preparado para tudo. Não existe cliente perfeito. A gente é pessoa. Tem cliente que nos permite ter um tempo e tudo mais, mas tem cliente que não tem. Então a gente tem que estar preparado para as adaptações. E né? principalmente o cliente comercial, né? E principalmente comercial. Ele fala assim, eu ó, acho já que fechei o espaço, já tô pagando. É isso. Ei, bora mudar logo. rápido, que não pode virar aluguel. É isso, né? Exatamente. Então, tipo assim, Sim, esse tipo de cliente, a gente tem que rápido entender a necessidade, rápido ser solícito e filtrar. Entender rápido o projeto, apresentar uma proposta ali E que filtrar. vai... Porque às vezes o cliente não entende o nosso processo. Então, a gente ser franco com ele, ó. Eu tenho, em casa, né? Eu tenho um mês. Não, mas eu quero projeto interior, eu quero projeto arquitetônico, eu quero não sei o quê. Olha, dá pra gente fazer isso? Tá, vamos cá. Vem cá, vamos... Senta aqui. Senta aqui. Seguinte, vamos pra construção, vamos se mudar? Sim. Depois a gente vai vendo Adaptando. com calma, adaptando. Tu não Sim. quer só sair de lá, que tu vai ser abandonado, jogado pra fora? Tá, tudo bem. Então, bora. Beleza. Aí vai fazendo. Tempo de 2 meses e meio, já cortei já para 1 mês e meio. Né? Aí depois, ó, isso aqui não é urgente, vamos deixar para o segundo plano. Sim. Então a gente vai fazendo. A gente vai se adaptando, né? São desafios que a gente tem, isso. que a gente tem. E é legal E a nossa essa... profissão é cheia de desafios, assim, né? Às vezes a gente dá de frente com um perrengue, assim, na obra, a gente fala, meu Deus, o que eu vou fazer? Não sei, E vou resolver. agora? Eu vou resolver. Não sei o que eu vou fazer. Pessoal, isso, o papo tá muito bom, a gente vai caminhando aqui pro final, mas antes eu queria... rápido, né? Eu queria rápido. Passa Esse aqui não rápido. vai, né? Mas eu queria ouvir de vocês um pouquinho, assim, sobre como é que vocês pensam, como é que vocês avaliam, qual o olhar de vocês da arquitetura impactando na vida das pessoas, na vida da cidade, na vida do estado. Como é que vocês ajudam? Como a arquitetura ajuda isso? Evidentemente que o profissional, né, que está envolvido ali, que é o arquiteto. Então, como é que isso, no olhar de vocês, impactam na vida das pessoas? Eu vou te dar um exemplo que vai ficar assim, muito claro. Se eu fizesse esse espaço aqui e não pensasse na calçada dele, eu ia estar interferindo na vida de muitas pessoas. Sim. Se eu não pensasse na calçada dele. Se eu não pensasse no estacionamento dele. Está fora do espaço. Mas eu preciso pensar ali porque muitas pessoas vão passar ali. Pessoas que têm dificuldade de locomoção e eu preciso pensar numa calçada melhor para elas. Pessoas que precisam estacionar. Como é que vai ser o estacionamento? Ele vai passar no meio do fluxo? A gente pensa em absolutamente tudo. Então, é super importante a gente ter os profissionais que acompanhem esse desenvolvimento. Sim. Porque senão a gente vai crescendo de qualquer jeito. Desordenadamente. Desordenadamente. Então, é importante que a gente tenha esses profissionais, que a gente pense na cidade, com urbanismo, que a gente pense nos prédios, nas casas, com arquitetura, e que a gente pense dentro dos ambientes com arquitetura de interiores, com design de interiores. Então, como se fosse uma cebola, né? Sim, a gente precisa pensar no todo, sim, porque a gente faz parte dela. Então, a gente realmente precisa pensar no todo, em todas as pessoas que vão ser impactadas por um simples espaço que eu vou fazer aqui. Que a gente pensa ser simples, mas não é. Vai impactar no dia a dia, na vida de muitas pessoas. Legal, legal. Eu amo essa cidade. Assim, somos daqui, né? Eu amo essa cidade, assim. Já tive a oportunidade de ir embora e tudo mais. Até penso, até pela pensamento, estudo e tudo mais. Mas é incansável a minha necessidade e vontade de ver esse espaço Amapá, Macapá, bonito, né? E eu acho que uma das escolhas assim, dessa profissão, tanto design quanto arquitetura, foi justamente ver por muito tempo, a cidade ser mal vista. Sim. Né? Ser uma cidade feia, não ter turismo, não ter isso, não ter aquilo. E a nossa profissão, de uma certa forma, transforma. Né? Transforma o pensamento das pessoas, transforma o pensamento daquele que vai usar o espaço, transforma o espaço, né? Seja um ambiente ali, faz uma loja, então as pessoas que vão utilizar aquele espaço vão se transformar também, porque vem no dia a dia ali, entra num espaço totalmente pensado, planejado, uma luz preparada e tudo mais. Então essa transformação a nossa profissão permite. Então eu vejo assim, eu incansavelmente todo o projeto que
que eu me destino a fazer, eu penso que eu vou, de uma certa forma, dar uma lapidada de uma nova tinta bem bonita na cidade, sabe? Então, é por isso que eu gosto de fazer projetos comerciais, porque é uma oportunidade de deixar alguns pontos bonitos, belos, embelezando aos poucos, né? Com então, certeza. eu acredito que a Brenda bebe da mesma fonte, outros profissionais também aqui do estado, mas a nossa cidade precisa, né, de lugares bonitos, bem pensados, funcionais, acessíveis, né? Nossa cidade, infelizmente, ela ainda carece dessa não acessibilidade, né? E a gente tem um público muito que precisa muito disso. Sim. Então, Macapá precisa de um... E a qualidade de vida. Eu acho que vocês falaram, vocês são apaixonados pela profissão e a gente nota, né, na fala, no comportamento, isso é muito legal. E vocês falaram um negócio, alguns, na verdade, né, tipo, cara, funcionalidade, mobilidade, acessibilidade, design, beleza. Então, tudo isso envolvido vai transformando o ambiente, mas acima de tudo, vai transformando a pessoa, né? Sim, A sociedade como um todo. Então, transforma, como você falou agora, pô, o cara entra num ambiente projetado, num lugar legal, numa loja bacana, pensada para ele. Aquilo vai mudando o cara, vai mudando o consumidor, vai mudando o dono da loja, vai mudando o mercado. E sente a diferença, né? Quando a gente entra no espaço, a gente sente a diferença. Então, eu não sei quando foi que a gente desandou um pouquinho, assim, como humanidade, que a gente achou que isso não era o normal. Sim. Isso é o normal, a gente merece isso. A gente precisa dessa qualidade de vida, desse bem-estar, estar em lugares bonitos, confortáveis, andar numa cidade bonita, confortável, que foi pensada pra gente, não simplesmente que foi feita, né? Então a gente merece isso, a gente precisa disso, todas as pessoas. Então, não sei onde foi que a gente se perdeu ali, mas a gente já tá voltando. Estão voltando. A gente já tá no trilho de novo. E por isso que eu fiz essa pergunta, exatamente porque você já nota, né, e de uma maneira, diria até, um pouco acelerada até, que isso está mudando muito. E esses pontos bonitos que você fala que está embelezando a cidade, você vê cada vez com mais frequência, porque também a profissão de vocês ajuda muito, e as pessoas do outro lado também se conscientizam disso e vai procurando um profissional, e aí já não faz da cabeça dele ou de qualquer jeito, e aí vai ficando legal. E olha a importância, assim, e envolve muita gente, muitas pessoas, muitas empresas também. Por exemplo, ano passado eu fiz uma curadoria para uma empresa daqui de material de construção, que viajou e tudo mais, ele literalmente me contratou para definir, verificar com ele as tendências para trazer para Macapá. Entendi. Então, e aí... Estamos falando de material. De materiais, tendências de materiais. Revestimentos, acabamentos finais, né? Legal. Então, isso foi um exemplo, mas imagina, todos os profissionais, todos os empresários estão se adaptando. Tu vê materiais, tu vê hoje, por exemplo, a gente já tem só loja de iluminação, só loja só de revestimento. Que não tinha antes, era tudo antes era um negócio e era assim, tu chegava lá, olha, tem esses 4 revestimentos, qual que tu quer? Né? Escolhe aí. Hoje não, a gente define o projeto, olha, não, eu quero o revestimento listrado, preto e branco, tá beleza, mesmo. Vamos pedir, vamos pegar. Então tu consegue de fato transformar ali através do teu projeto, mas principalmente executar como tu pensou e como o cliente aprovou. Então essa é a oportunidade. Bacana. Meninos, então muito bom ter vocês aqui, o papo foi muito legal. Eu queria que cada um de vocês deixasse para essa nossa audiência, para quem nos acompanhou até aqui, né? Que teve essa paciência, mas não foi paciência não, foi bacana. Mas que chegou até o fim, que você deixasse uma mensagem, você falasse um pouquinho da tua empresa, deixasse uma mensagem para você também, falar um pouquinho da sua empresa, deixar uma mensagem para todo mundo. As damas primeiro, né? Por favor. As damas primeiro. Nossa, eu queria primeiramente agradecer pelo convite, eu me sinto completamente honrada de poder falar sobre o que a gente vive, né? E mais do que isso, poder trazer para as pessoas a consciência de que sim, a gente merece, que sim, a gente precisa e que sim, a gente pode estar em espaços confortáveis, em ambientes que vão favorecer o nosso bem-estar, o nosso dia a dia, a nossa vida, né? Então, isso é muito importante. A gente sai realmente daquele ponto de acreditar que só algumas pessoas podem fazer, que só algumas pessoas tem esse direito, né? E que não é isso. Então, a gente procura muito no escritório trazer isso para as pessoas, que elas entendam que realmente a beleza, a funcionalidade, tudo isso faz parte da nossa essência como ser humano, né? Da nossa essência como sociedade. E
E a arquitetura, assim, ela é um caminho que permite a gente realmente alcançar tudo isso. Legal. Primeiro agradecer muito, o papo realmente foi muito bom. Finalmente a gente conseguiu, a gente já se conhece não se conhecendo, assim, né? Entendi. Quando falo de mim, falo da Brenda, né? A gente tem muito em comum, assim. Então, obrigado, assim, foi muito legal esse papo. Bacana. Obrigado pelo convite. E realmente, a arquitetura, ela nos possibilita se transformar diariamente, porque quando a gente faz um projeto, a gente aprende muito, assim, né? A gente se transforma também junto, né? E ter essa oportunidade de transformar também as pessoas, os espaços e tudo mais, mas principalmente essa permissão, e como a Brenda exemplificou muito bem, falar que as pessoas merecem espaços bons, Sim. merecem espaços bonitos, merecem espaços bem planejados. E a arquitetura e o design, ela é para todo mundo, né? Não existe esse negócio de só quem pode, só quem não pode. Caramba, quantas possibilidades de materiais, revestimentos, acabamentos possuem, né? Tipos de iluminação, enfim. Então, às vezes é um detalhe, uma pintura, né? Então, e a nossa profissão permite isso, essa adaptação no programa de necessidade do cliente e tudo mais, justamente para atender o máximo possível das pessoas, né? Entender ali a necessidade das pessoas. Então, eu fico muito agradecido, eu amo conversar, assim, sou professor também, além da arquitetura, design, né? Sou professor universitário. Então, eu gosto desse papo, assim, eu gosto de levar esses conhecimentos, assim, eu acho que é muito importante para as pessoas. E, bom, o escritório, a Luca, já está aí 9 anos no mercado, vem se transformando também cada vez mais, graças a Deus. Legal. E procure lá na rede social, @LucaADC, LUCCAADC. Tô lá, diariamente, postando meu dia a dia, mostrando nossos projetos, mostrando projetos apresentados em realidade virtual, né, que é o nosso diferencial, e, enfim, difundindo cada vez mais criatividade. Então, muito obrigado. Esqueci de falar. Exatamente. Então, precisando, né, estamos por aqui, Belém e Macapá, inclusive, e online no mundo inteiro, por favor, se precisar. Então, vocês encontram a gente aqui em Macapá, na Ex Arquitetura, né, que fica ali na Almirante Barroso, e o meu Instagram é @Brenda Nunes. Se precisarem, estou por aqui. Obrigado, gente. Bom. Valeu. Obrigada. Pessoal, agradecer demais a presença de vocês, o papo foi muito, muito bom mesmo. E dizer para vocês que ficaram aí conosco que um dos objetivos da gente aqui é isso, é trazer pessoas que inspiram, que compartilham, né, que socializa, enfim, que traz projetos para você. E aí desmistifica um pouquinho também aquele de que só o cara que tem dinheiro, só o cara que... Não, procura o profissional, vá lá, faça uma visita, entenda, porque eles também vão te entender. Isso faz parte do processo. Então, agradecer demais vocês. Muito obrigado. Só um parênteses. Claro, mas e na fala hora. pessoal assim, e as pessoas pensam assim, não vou contratar arquiteto porque é caro. É mais caro você refazer um trabalho mal feito do que você procurar um profissional. Você está tem, né? Você está se investindo. Muito, né? Muito. Você está se investindo, né? É um resultado E a gente costuma dizer muito lá na empresa, inclusive, e isso de você investir em você, no seu autoconhecimento, na sua formação continuada, de você aprender e ter conhecimento. O que o Vinícius acabou de falar é exatamente isso. E a gente vê rotineiramente, cotidianamente, infelizmente. Porque as pessoas acham, não, beleza, eu vou fazer aqui porque eu consigo. Ou contrata aqui, não, fazer mais barato porque E às vezes não é isso. Não é? Nem sempre o mais barato, também nem sempre o mais caro. Sim. Mas é entender, é procurar entender. O que a gente mais se identifica, né? É como eu falo, eu sempre bato no ponto de médico porque é algo que é comum para todo mundo. Comum para todo mundo. A gente não tem só um dermatologista, a gente não tem só um, né? Então, é com quem a gente realmente se identifica. É a identificação mesmo, realmente. Vocês viram que o papo tá delicioso, não acaba não. Se deixar, esse aqui foi o esquadrão que melhorou a rota de fato com vocês hoje. Muito obrigado. Obrigada. Valeu.